Você deve ter percebido pelas imagens que nós vamos trabalhar agora novamente a questão da oxirredução. Oxirredução essa que vai trabalhar, por um lado, a oxidação de um metal, onde ele vai perder elétrons, e a redução, por outro lado, onde ele vai ganhar elétrons. Nessa troca, ele gera uma diferença de potencial, lembra da física? E uma voltagem. Logo, as reações aqui apresentadas vão produzir energia elétrica. É a química gerando energia elétrica. Com isso, vamos falar hoje sobre eletroquímica 3. Vamos nos basear principalmente nas pilhas, onde ocorre uma reação de óxido-redução, onde se produz corrente elétrica. Vamos observar o esquema a seguir. Observe por esse esquema que uma pilha, evidentemente com seu lado positivo e negativo, foi ligada a uma lâmpada. Como a pilha é um processo onde, no invólucro metálico, você tem substâncias químicas em que ocorrerá uma reação de oxirredução, essa oxirredução vai gerar um fluxo de elétrons que necessariamente, olhando o esquema, pelo anodo polo negativo, vão sair os elétrons, acompanhem as setinhas, passando pela lâmpada e incandescendo pela passagem do elétron no filamento dessa lâmpada. Eles saem e voltam ao polo positivo da pilha. Justamente esse fluxo de elétrons é que faz com que o elemento lá dentro que oxidou liberou o elétron, passou pela lâmpada e esse elétron voltou à pilha para reduzir o outro elemento. A reação, quando aconteceu, gerou essa diferença de potencial e incandesceu a lâmpada pela passagem dos elétrons do circuito. Observamos na pilha de Daniel que os íons cobre têm maior potencial de redução e o átomo de zinco sofrerá oxidação, o que nos permite concluir que ele, o zinco, tem maior potencial de oxidação. Esse texto demonstra para você uma das principais pilhas que exemplifica todo o processo de aprendizado dessa parte, a pilha de Daniel. Ela é a base instrucional para que a gente entenda como funciona o processo da oxirredução. É a pilha de zinco e cobre. Nessa pilha, ao qual eu vou demonstrar todo um trabalho para você, ela é uma base estrutural. Perceba uma coisa, a oxirredução é toda igual. O que vai mudar é o elemento que oxida e que reduz naquele exemplo do exercício, naquele exemplo prático do teu dia a dia. Então, se você entender como funciona a pilha de Daniel, você vai entender como funciona qualquer pilha na química. Nessa aula, o importante é o aspecto do cálculo dos potenciais, da energia gerada pela pilha. Você já teve em uma outra aula toda a ideia de funcionamento da pilha em nível de reações. Esse complemento faz o cálculo necessário dos potenciais gerados por ela. Vamos então trabalhar o potencial de uma pilha. O potencial da pilha é a análise da quantidade de energia gerada no processo de oxirredução da mesma. Ela vai receber alguns nomes diferentes, ΔE, DDP ou FEM, que veremos a seguir. Diferença de potencial, DDP ou ΔE. Força eletromotriz, FEM. Basicamente, não importa escrever ΔE, DDP ou FEM, todos significam a mesma coisa. Vou representar em função do ΔE, mas poderia estar escrito ali DDP ou poderia estar escrito ali FEM normalmente. O ΔE, o potencial da pilha, vai ser dado em função do potencial de oxidação do elemento que vai oxidar, mais o potencial de redução
do elemento que vai reduzir. Você verá que as reações, quando dadas, vão oferecer a você, no exercício, na questão, o potencial de oxidação ou de redução. Eles são iguais, só que de sinais contrários. Então, se der o de redução, o de oxidação é só trocar o sinal. Se der o de oxidação, o de redução é só trocar o sinal. Isso será sempre dado na questão. O que você precisa saber é perceber quem oxida e quem reduz e automaticamente somar esses potenciais. Aí você vai verificar quanto aquela pilha vai produzir de energia, qual o potencial daquela pilha. Vamos ver um exemplo. Eu vou exemplificar para você as reações da tal pilha de Daniel, do exemplo inicial, daquele texto. Em função dela, eu vou te mostrar o funcionamento e o cálculo do potencial. Veja, o zinco vai sofrer oxidação. Ele vai sair de 0 para mais 2 e liberar 2 elétrons. Quando ele oxida, ele gera um potencial de 0,76 volts nessa liberação de elétrons. Por outro lado, o cobre vai sofrer redução. Ele sai de mais 2 para 0, recebendo os 2 elétrons que foram liberados pelo zinco. Nesse processo de redução, ele libera 0,34 volts. Então, foi dado para você o potencial de oxidação do elemento que oxida, o potencial de redução do elemento que reduz. Basta, para calcular a DDP, ΔE ou FEM, somar os dois valores. Essa pilha de zinco e cobre vai produzir 1,10 volts, quando jogados o zinco e o cobre em contato um com o outro. Isso vai gerar uma oxirredução e liberar um potencial de 1,10 volts. De uma forma global, a gente mostra isso da seguinte maneira. O zinco saiu de 0 e veio para mais 2. Oxidou. O cobre saiu de mais 2 e veio para 0. Repara que essa é chamada reação global porque ela mostra a oxidação de um elemento e a redução do outro. Estas iniciais são chamadas de semi-reações ou semicélula ou ainda semicela. Primeiro porque esta só mostra a oxidação. Então ela é a semi-reação de oxidação. Semi significa metade. É metade do processo. E o cobre está reduzindo. Então essa é a semi-reação de redução. Beleza? Vamos continuar então. Espontaneidade de uma reação. A gente falou lá no início que a pilha é uma reação de oxirredução espontânea. Ela acontece naturalmente e produz energia. Quando é que você vai avaliar a espontaneidade da pilha? Quando você verificar que o potencial gerado por ela é maior que 0. Ah, eu calculei lá, deu mais 2 volts. Essa pilha é espontânea, porque ela produz energia. Ah, e se eu calculasse desse menos 1,5 volts? Esse processo não é espontâneo, porque para ser espontâneo, o ΔE, DDP ou FEM, tem que ser maior que 0. Isso é que caracteriza uma pilha. Ah, só um detalhezinho. Se você calcular lá o potencial e deu negativo, você deve ter feito o seguinte, invertido os elementos. Faça de novo a questão e quem você achou que oxidava, bote para reduzir. E quem você achou que reduzia, bote para oxidar. Você vai ver que aí vira uma pilha. Aí a DDP se torna positiva e você tem uma reação espontânea. Vamos ver o próximo quadro. Pilhas ou baterias. ΔE maior que 0. Logo é espontâneo. Então veja, é aquilo que nós acabamos de conversar. Se a reação ocorre e produz energia, ela é espontânea. Então ela é chamada de pilha ou bateria.
E o ΔE é sempre maior que zero. E se não for, professor? Vamos ver. Ah, vai ser uma eletrólise, porque o ΔE é menor que zero. Então não é espontâneo. Você vai, e seria bom você estudar também esse ponto, ver num outro momento as reações de oxirredução que precisam de energia para ela acontecer. Ou seja, como ela não é espontânea, alguém tem que emprestar o elétron. Aí você vai ter que enfiar na jogada um gerador. É ele que vai fornecer o elétron para propiciar o processo. Ela é justamente o inverso das pilhas. Mas a eletrólise é um objeto de uma outra aula, que com certeza você procurará estudar. Vamos continuar. Potencial padrão. Eletrodo de hidrogênio, potencial do hidrogênio, 0 volts. Ou seja, a química precisou, para avaliar o quanto cada elemento, quando oxidava ou reduzia, produzia de energia, de um parâmetro de comparação. Então ela viu que o hidrogênio, quando sofria sua oxirredução, gerava 0 volts para fazer isso. Como substância simples, altamente estável, ele oxidava ou reduzia com 0 volts sendo gerado. Isso então criou-se na química o potencial padrão. O cara que, em comparação com outros, definiria quanto o outro produz. Porque você imagina, eu junto o zinco com o hidrogênio. Aí eu produzi 3 volts. Se o hidrogênio é sempre 0, quanto é que é o potencial do zinco? 3 volts. Ah, ferro com hidrogênio. Ah, eu produzi 2 volts. Se o hidrogênio é 0, esse que eu produzi é de quem? Do ferro. Então, em função do potencial padrão, eu pude determinar o potencial de todos os outros elementos que normalmente eu gero pilhas ou processos eletrolíticos. Essa é a ideia do potencial padrão. Vamos observar esse texto que vem aí. O fluxo de elétrons em uma pilha ocorre sempre do anodo para o catodo, ou seja, do eletrodo de maior potencial de oxidação para o eletrodo de menor oxidação. As pilhas, por serem processos espontâneos, apresentam sempre ΔE positivo, ΔE maior de zero. Viu a importância da determinação do potencial dos outros elementos? Pois só assim a gente consegue ver e calcular o tal potencial. Quer ver uma coisa interessante? Quando você tem uma obturação que você acabou de fazer no dentista, aí você vai almoçar aquele talher de prata da vovó lindo e maravilhoso, aí você sem querer botou o talher na boca com a comida e bateu a prata no teu dente. Você sentiu um choque. Lembra aquele choquezinho que você já sentiu quando encostou o metal no outro? Isso é uma pilha. É a ideia que você tem de que quando um metal se encosta no outro, que é diferente, ele vai gerar uma oxirredução e um potencial, uma quantidade de energia. Que você sente, às vezes você sente um choque. Esse choque foi gerado por essa junção de 2 elementos químicos, gerando um potencial. Então vamos caracterizar melhor isso. Vamos trabalhar o cálculo do potencial. E com isso, vamos puxar um exemplo para ficar mais clara a ideia. O valor do ΔE para a célula representada pela equação íon prata mais o magnésio, gerando prata mais o íon magnésio. Perceba uma coisa, quando ele dá essa equação para você, ele está te mostrando que se a prata era mais 1 e gerou a prata 0, ela está reduzindo. Se o magnésio era 0 e passou a ser 2+, ele está oxidando. Então ele já te induz na equação quem oxidou e quem reduziu. Vamos ver o resto do enunciado. Conhecendo-se os potenciais padrão de redução, então observe que ele deu para você tanto o potencial de redução da prata quanto do magnésio. Mas espera aí, professor, o magnésio oxidou. Lembra que eu já te disse. Você então vai pegar o potencial dele e inverter. Porque você percebeu na reação que ele oxida. Vamos continuar aqui. Olha lá.
A prata, ao reduzir, gera 0,80 volts. O magnésio, ao reduzir, gera menos 2,37 volts. Então, se o magnésio vai oxidar, eu vou inverter esse valor. Vamos ver se é isso? Vamos resolver o exercício. É igual a, letra A, mais 3,17 volts. Letra B, mais 1,57 volts. Letra C, mais 0,77 volts. Letra D, menos 3,17 volts. Letra E, menos 0,77 volts. Em função do que eu falei para você, vamos raciocinar a resolução da questão. Como a prata reduz, eu pego a reação de redução e o potencial de redução. Como o magnésio oxida, eu pego a reação de oxidação, inverti a que ele me deu, e o potencial de oxidação. Eu inverti o sinal, olha lá. Então, o ΔE vai ser o potencial de redução mais o potencial de oxidação, dando mais 3,17. Então, a alternativa é letra A, mais 3,17. Entendi, professor. O funcionamento da pilha é muito fácil. Isso, Gotinha. Então, você percebeu que é tranquilo trabalhar com o cálculo de potencial de uma pilha. Basta você perceber quem oxida e quem reduz. A partir daí, soma esses valores e você vai ter sempre o potencial da pilha. Vamos observar como as reações de oxirredução atuam em nosso dia a dia. E é um processo não muito agradável. A gente vai falar do desgaste sofrido por peças metálicas por conta da situação da oxirredução. A gente vai falar agora da corrosão, mais precisamente da corrosão e a proteção dos metais. Porque se é natural ocorrer na natureza o processo de corrosão, é natural que as peças se desgastem. Então me interessa valorizar a peça fazendo com que ela não se desgaste, fazendo com que o meu navio, aquele grande transatlântico, possa cortar o oceano e não enferrujar todo no final da viagem. Conservá-lo o melhor possível. É nesse aspecto que a gente tem que perceber como funciona a corrosão para que a partir daí possamos proteger os materiais. Corrosão é a deterioração de metais através do processo eletroquímico que ocorre nas reações de oxirredução. As corrosões são comuns no nosso dia a dia. A formação de ferrugem em objetos de ferro, o escurecimento da prata, a formação do azinhavre, camada verde de carbonato de cobre que se forma sobre objetos de cobre, etc. Percebeu lá? Quando você define a corrosão, você percebe que ela é um produto da oxirredução e que os metais são os caras que mais sofrem com isso, pela sua facilidade em oxidar, às vezes na presença do ar, na presença da umidade com mais facilidade ainda, e com isso a deterioração da peça. Vamos falar agora sobre a corrosão do ferro, já que basicamente o ferro é um dos materiais mais utilizados por nós no nosso dia a dia. Os objetos metálicos em sua formação ou são de ferro ou são ligas à base de ferro, como por exemplo o aço, que é uma liga de ferro, carbono, oxigênio e assim por diante. O processo de corrosão mais comum é o que ocorre com o ferro. Estima-se que aproximadamente 20% de todo o ferro produzido anualmente é utilizado para repor objetos de ferro corroídos. Você percebeu então? O texto vem complementar e embasar o que nós tínhamos conversado, sendo o ferro hoje uma das coisas mais importantes a serem conservadas, porque senão vai chegar um momento em que não haverá mais ferro para se manter as estruturas que hoje existem no mercado, edifícios e outras coisas mais. Vamos olhar a corrosão do ferro com mais carinho. Vem comigo. Você tem uma barra de ferro, uma viga aqui, aonde o oxigênio do ar
atuando na barra, porque ele está em volta de tudo no nosso dia a dia, e a umidade, normalmente a água tem sais presentes nela. Ah, por isso, professor, que no ambiente marinho, na praia, os objetos de ferro enferrujam mais rápido. Isso, esses sais vão ionizar o processo e acelerar a velocidade com que ele ocorre. Então, veja, o oxigênio atua em presença da umidade, gerando o íon hidroxila, levando o ferro a se oxidar e formar um composto diferente do que antes era o ferro metálico. A oxidação do ferro, ele funcionará como anodo, porque o ferro, que era zero, estava na forma metálica, sólido, ele sofreu oxidação. E oxidado, ele vai gerar um outro composto diferente do anterior. Então a barra, que era toda de ferro, começa a ter um desgaste, começa a ter sido transformada em outra substância, e isso aqui vai perdendo parte do ferro que existia aqui. Vamos olhar o outro lado do jogo. A redução do oxigênio, que funcionará como cátodo, vai acontecer da seguinte maneira. O oxigênio do ar, que tinha número de oxidação 0, em presença da água e recebendo os elétrons do ferro, vai gerar o íon hidroxila, onde o oxigênio passa a ser menos 2. Então, de 0 para menos 2, ele sofre a redução. Vamos observar a linha geral de raciocínio. Reação global do processo. O ferro, que era 0, vai passar a ferro mais 2. Ele oxidou. E o oxigênio, que era 0, vai passar a oxigênio menos 2. Ele reduziu. Então, você deixou de ter o ferro na barra e passou a ter na sua superfície hidróxido de ferro, que por ação contínua do ar, vai levar esse hidróxido de ferro 2 a uma nova oxidação. Veja só a reação. O ferro, em geral, pode ser oxidado de ferro mais 2 pela ação do oxigênio contínua a ferro mais 3, que é comum chamar de ferrugem. Ok? Proteção contra a corrosão. Se corrói, a gente tem que tentar proteger. Essa é a ideia do jogo. E aí a química criou alguns caminhos onde você pode tentar proteger aquelas peças de ferro. Vamos ver alguns deles. O primeiro deles é a galvanização. A galvanização é a deposição de um metal diferente do que você quer proteger sobre o que você vai proteger. Ele vai ficar em películas, camadas sobre aquele material, e aí quando o processo ocorrer, quem oxida é esse metal e não mais o ferro. Então você trocou o foco da coisa. Normalmente se utiliza o zinco na proteção do ferro. Vamos ver um outro caso. Folha de Flandres ou lata. A lata funciona todos os enlatados do mercado hoje. É o teu exemplo mais típico. Como é que é feito aquele enlatado? É um material da base de ferro, onde você tem um revestimento de estanho. O estanho é usado para proteger a lata e evitar que o ferro se oxide. Só que aí você tem um grande problema, que é importante ser lembrado. Nunca compre latas amassadas ou necessariamente arranhadas, porque você vai ter tirado o estanho de cima e o ferro naquele ponto oxidou, com certeza deteriorando o líquido da conserva de dentro da lata e podendo ocasionar a produção de muitas bactérias, entre elas a que causa o botulismo. Então, as latas amassadas, que geralmente tem mercado até que vende mais barato para facilitar a tua compra, não devem ser usadas, porque elas podem fazer um grande mal e te levar à morte, porque esse tipo de doença mata. Vamos ver um outro caso. Os metais de sacrifício. Podemos dizer eletrodos de sacrifício também. Então eu tenho dois metais, o ferro e mais um. Quem oxida normalmente? Quem tem a maior facilidade em ceder elétrons. Então, se eu pegar uma lista de metais e olhar alguém que tenha
potencial de oxidação maior do que o do ferro, ou potencial de redução menor do que o do ferro, ele será usado para proteger o ferro. Exemplo, é comum nas tubulações antigas da SEDAI, que eram feitas no caso de chumbo, se pregar a cada 20 metros uma placa de magnésio. Por quê? Com o tempo, esse chumbo iria oxidar. Para evitar que ele oxide e não fure a canalização, esse magnésio era preso a ele. Por quê? O magnésio oxida mais fácil que o chumbo. Então, quem oxidaria e sofreria deterioração era o magnésio. E a canalização de chumbo continuaria inteira por um tempo muito maior de uso. No caso do ferro, se faz a mesma coisa. Por exemplo, nos transatlânticos, que são basicamente em aço as placas, base de ferro, você tem que a cada 6 a 10 metros, ele prega uma placa de zinco. Por quê? O zinco oxida mais fácil que o ferro. Então ele funciona como metal de sacrifício. Ele vai dar os elétrons, oxidar, e o ferro não. Então no final da viagem, daqui a um certo tempo, o ferro continua inteiro e a placa de zinco está toda corroída. É mais fácil você ir lá, soltar aquela placa e botar outra. E conserva o ferro por muito mais tempo. Nesse caso, não há um revestimento de toda a estrutura. Há necessariamente placas de um metal que se oxide mais fácil que aquele que você quer proteger. É interessante ainda dar uma fechada nisso, lembrar que a tecnologia está melhorando. E hoje você tem várias tintas que também são usadas como revestimento para evitar que o ferro ou os metais em geral sofram oxidação. Você hoje tem o Zarcão, que é uma tinta muito utilizada antes de dar a pintura final dos objetos de ferro. Para quê? Ele é um pigmento de um metal que oxida mais fácil que o ferro e que necessariamente vai levar o ferro a ficar protegido. E com isso, você pega o Zarcão e oxida ele. Daqui 2, 3 anos você troca a tinta de novo e mantém o revestimento. É assim que funciona o revestimento do teu carro. Ele é a base de ferro. O cara passa uma camada de tinta, de proteção, a base até de Zarcão e outras substâncias, e necessariamente a pintura final. Enquanto não tiver um arranhão, aquilo não oxida. Com arranhou, aí começa a enferrujar o carro. Mergulhando-se um prego de ferro limpo em água, observa-se, com o passar do tempo, um processo de corrosão superficial. Com base nos valores dos potenciais de redução relacionados abaixo, dentre os metais a seguir, aqueles que mantidos em contato com o prego, sem recobri-lo totalmente, seriam capazes de preservá-lo contra a corrosão são, veja, quando você quer proteger alguém, o que nós falamos anteriormente? Eu devo buscar alguém que oxide mais facilmente que o elemento a ser protegido. E como é que eu olho numa tabela quem é que vai proteger o cara? Olhe se o elemento que você quer tenha um potencial de oxidação maior do que o elemento a ser protegido. Ou se dados potenciais de redução que tenha o potencial de redução menor que o do elemento a ser protegido. Como é um prego, a base do prego é o ferro. Então eu vou buscar na tabela alguém cujo potencial de oxidação seja maior ou de redução menor que o do ferro. Vamos ver essa resolução então. Os potenciais foram dados. Letra A, magnésio 0 e zinco 0. Letra B, prata 0 e cobre 0. Letra C, cobre 0 e chumbo 0. Letra D, magnésio 0, zinco 0 e chumbo 0. E letra E, magnésio 0 e prata 0. Então vamos resolver a questão e voltar na tabela de potenciais dada. Veja lá, todos os potenciais estão indo de mais 1 para 0, mais 2 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 para 0. Lembrando a você que quando não tem nada escrito é 0. E quando tem só o sinal de mais, subentende-se o 1 ali do lado, porque você sabe que o 1 não se escreve na química.
Então, se está indo de um número maior para um número menor, aqueles são potenciais de redução, mesmo que o enunciado não tivesse dito, mas ele disse. E o que nós falamos então? Se dados potenciais de redução, proteger o elemento é escolher aquele que tem potencial de redução menor do que o próprio elemento. Então vamos ver. Eu quero proteger o ferro, que é menos 0,44. Vou escolher nessa tabela os elementos que tenham potenciais de redução menores do que o do ferro. Quem é um número menor do que esse aqui? Menos 0,76, menos 2,37. Então, Edson, só o zinco e o magnésio podem proteger o ferro. Então, em que alternativa eu vou optar? Letra A. Muito bem. Observa lá que na letra A você tem o magnésio e o zinco colocados como opção. Entenderam? Viu como é tranquilo trabalhar com pilhas? Vamos então às nossas dicas de estudo. Veja só, uma grande dica para você é dar uma trabalhada na questão dos textos sobre corrosão, perceber o funcionamento dessa oxirredução dos metais. E outra coisa interessante seria você estudar e aprofundar exercícios de cálculo de potenciais. Essa é uma parte muito cobrada em concursos que tenham múltipla escolha como fase de concurso. Nessa fase de múltipla escolha, geralmente caem muitas questões sobre cálculo de potencial. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Na aula de hoje estudamos a Eletroquímica 3. Veja que nesse momento a gente trabalhou a questão do cálculo dos potenciais, o ΔE, DDP ou força eletromotriz. Vimos o potencial de uma pilha. O potencial de uma pilha pode ser determinado de várias maneiras. Uma delas, que nós apresentamos hoje, é pegar o potencial do elemento que oxida e somar com o potencial do elemento que reduz. Daí você terá o ΔE, a FEM ou o DDP de uma pilha. Analisamos a corrosão e a proteção de metais. É importante lembrar que a corrosão é inevitável. O ferro está em contato com o oxigênio do ar. O que nós devemos fazer é criar técnicas cada vez mais interessantes de proteção desse metal, como as apresentadas hoje. A galvanização, os metais de sacrifício e a folha de flan de isolato. Lembrando também que a nossa indústria de pigmento está gerando uma série de tintas de grande valia na proteção desses metais.